A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo, por graça e misericórdia do nosso bom Deus. E hoje a palavra que eu trago para vocês se encontra no livro de João, que diz: o verbo se fez carne. E vamos à leitura, né? Hoje todo nosso bom Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Glória a Deus. Amados, essa leitura, ela é o Evangelho segundo João. Sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele veio ao mundo, veio em carne, né? Não que ele precisasse, mas por amor a todos nós, ele deixou o reino da sua glória, né? E teve um tempo aqui conosco, né, na terra, falando, né, do Pai, que em si falava de si próprio, porque ele também era o Pai, porque estava com o Pai, né? Porém, nós sabemos, né, de todo o processo que nosso Senhor Jesus passou aqui na terra. O João, essa parte de João, fala sobre o Senhor Jesus, sobre a vinda dele aqui sobre a terra. E que ele era a luz, né? E veio e o mundo não o reconheceu e não recebeu. Porque realmente não recebemos o nosso Senhor Jesus, né? E recebemos ele de uma maneira contrária do que ele esperava. Do que ele esperava não, do que devia ter sido feito, né, por nós, né? Porque o Senhor, quando ele veio aqui na terra, ele já sabia que ia ser crucificado. Nosso Senhor Jesus, ele foi batizado com 30 anos. Mas no decorrer de toda essa jornada até ele fazer 30 anos, ele viveu como um de nós. Ele viveu como um de nós. Ele, a partir do momento em que ele foi batizado, foi que o Espírito do nosso Senhor Deus, né, que se encontrava no céu e ele aqui na terra, falou, né, esse é o meu filho amado em que me comprazo, né. Ali foi revelado que ele era o Filho de Deus. Muitos que andavam com ele creram que ele era Filho de Deus pelos milagres, pelas palavras que ele falava de extrema sabedoria, que homem nenhum aqui na terra se encontrava com uma extrema sabedoria que ele tinha, porque só a sabedoria dos céus, né, para falar tanta coisa maravilhosa como ele falou no decorrer de toda a caminhada aqui dele. Ele curou, ele libertou, ele expulsou demônios, ele salvou, ele perdoou pecados, ele fez tudo quanto é coisa maravilhosa que não se dá para passar aqui tudo, né? Mas a gente que tem um conhecimento das Escrituras e que lê a passagem do nosso Senhor Jesus aqui na terra, a gente vê quantas maravilhas que ele fez aqui na terra no decorrer da caminhada dele. E mesmo assim ele foi condenado, né? Ele foi condenado e pagou o preço, né, pelos nossos pecados, que foi no madeiro da cruz. Porém, antes de ele ir ser crucificado, ele falava no decorrer da caminhada dele, ele falava, né,
que era preciso que ele fosse, né, que ele ia ser crucificado, ele falava às vezes em linguagens que as pessoas não entendiam, porque não sabia o processo que ele ia passar, que ele ia viver aqui na terra para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, às vezes ele falava com os discípulos que ele acompanhava, né? E eles ficavam: Senhor, por que falar isso? Senhor, o que é isso? Porque dizem isso e tal. E muitos ele até repreendia, porque muitos que diziam: não, isso não vai acontecer e tal, né? E eles falavam, repreendia, porque era Satanás falando na boca daquela pessoa, porque Satanás sabia que ele tinha vindo ao mundo para morrer por nós. E ele não queria que ele fizesse isso, né? Porque se ele não tivesse dado a vida dele na cruz por nós, a gente não teria essa chance de salvação, essa chance de ter os nossos pecados perdoados, né? Porque isso tudo veio pelo sacrifício do nosso bom Jesus, né? Que com seu amor, sua misericórdia nos perdoou e resolveu vir aqui, né? Vir aqui na terra, pagar os nossos pecados. No pior que não foi só o preço da cruz, né? Ele foi perseguido também, foi humilhado. Condenaram ele, né, ao invés de um que tinha cometido crime, resolveram condenar ele, que ele ainda foi julgado. Ele foi julgado, mas mesmo assim, e nesse dia que ele foi julgado, era tipo uma festa de soltura de algum dos presos que tinha na cadeia, né? E se eu não me engano, acho que era Barrabás, quem estava sendo para ser liberto entre ele e Jesus. E mesmo assim as pessoas pediam a crucificação do nosso Senhor Jesus e para salvar o outro que tinha cometido crimes. Então, para você ver que ele passou um processo dolorido, né? Porque ele lá no seu trono, cheio de glória, a grandeza que ele tinha lá no céu, né? Ele resolveu vir aqui para a terra, pagar o preço por nós, né? Viver, caminhar aqui nesse mundo cheio de pecado, de coisas horríveis, perseguição, de calúnias. E ele resolveu pagar esse preço por nós. E vemos muitas obras que o nosso Senhor Jesus fez. E assim, né? Eu acredito que todos aqueles que servem ao Senhor, que buscam dele a salvação, tem isso consigo, né? De dizer: Senhor, meu Deus, fizesse tantas coisas por nós, né? E viesse aqui na terra, passasse todo esse processo e ver como as pessoas elas ainda continuam buscando tanto o que é do mundo. Porque sabemos que Jesus ele veio bem depois, né? Veio bem depois da história de Davi, da história de José. Foi bem depois, tanto que a passagem de Jesus ela já está no Novo Testamento. Ela se encontra no Novo Testamento. Então muitas coisas já tinham passado. A história de Abraão, de Davi, outras pessoas que tinham uma relação assim com o Senhor, né? E Jesus, quando ele veio, já tinha passado por tudo isso, todas essas partes. E mesmo assim, as pessoas não receberam, né? Como a gente devia receber. Certo que ele veio por certo mesmo de que iria pagar esse preço, né? Porque se ele não tivesse pagado esse preço, nós não seríamos salvos, né? Estaríamos condenados. Só que sabe o esforço que ele fez? Nós que buscamos o que é do céu, a gente fica pensando: meu Deus, vamos fazer valer a pena, né? Todo esse processo que o nosso Senhor Jesus passou, sofreu aqui na terra, porque foi por nós. E ele fez tudo isso por amor a nós, para nos dar uma chance de restauração, de renovação, de perdão dos nossos pecados, de um renovo, né, de um recomeço. Então, e para você ver que o inimigo ele é muito traiçoeiro. A partir do momento em que Jesus ele foi batizado, ele já diz o quê? Já na outra, ele é batizado e assim que ele é batizado já começa aquela perseguição do inimigo a ele. O inimigo já começa, porque ali foi revelado que ele era o Filho de Deus. O inimigo ele já sabia que o Filho de Deus tinha vindo à Terra. Só que até ele ser batizado, ele não sabia quem era, ele não tinha conhecimento, porque o Senhor ainda não tinha demonstrado às pessoas os feitos dele, as maravilhas dele, o poder grandioso que ele tinha, né? Então, o inimigo não tinha como saber. Jesus mesmo, até os 30 anos, ele trabalhou como carpinteiro
inteiro ele trabalhou. Ele viveu como um de nós, normalmente assim como nós mesmos vivemos. Só que depois que ele fez 30 anos foi que o Senhor ministrou, né? Que eu acredito que o Senhor tenha dito, meu filho, chegou a hora, né? Chegou a hora agora de você viver o processo, de sofrer pelos pecados das pessoas que estão aí, para que eles tenham a chance de salvação. E nisso, diz que a última oração dele, ele fez de um lugar, era um monte, eu acho, de Jerusalém, se não me engano. Era um lugar que era usado como presságio de azeitonas, de extrair o óleo da azeitona, né? Ele fez a última oração lá e ainda disse, Senhor, se tu achar graça, passa de mim esse cálice. Porque ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que ele quis dizer isso? Porque o espírito dele estava com Deus, porque ele era Deus. Porém, ele veio como carne. E aí ele falou, a carne é fraca, porque ele sabia que tinha que passar por esse processo dolorido. Mas a carne dele não estava preparada. Então ele orou ao Senhor, orou, e não foi só uma vez, orou. E nisso, na medida em que ele terminou a oração dele, foi que veio as pessoas, né, para prender ele e tal, e levar ele, e julgaram ele, cuspiram, bateram. Olha, eu fico falando assim, eu fico me emocionando, meus amados, porque não é fácil. Não é fácil todo o processo dolorido que o nosso Senhor Jesus passou por nós aqui. E a gente viver de uma maneira, às vezes, tão triste assim, pelo fato de não nos reconhecermos o amor, o sacrifício dele. Tem muitos que não gostam nem mesmo de ouvir falar sobre a palavra do Senhor. Eu fico me perguntando, meu Deus, que pessoas vazias. Porque se a gente não tem o que é do céu, nós somos pessoas vazias. Porque o que nos enche é o que a gente tem do céu, é o que a gente tem celestial. Porque aqui na terra, os prazeres carnais, ele vem, nos influencia de uma coisa ou de outra, tem aquele prazer momentâneo, mas quando passa, nós nos sentimos vazios. E quando a gente é cheio do que é do céu, cheio do que é de Deus, e mesmo em momentos de tribulação na nossa vida, que às vezes a gente se encontra, a gente se sente tão em paz, se sente alimentado, porque tudo que o Senhor nos traz, quando a gente busca Ele, é para nos fortalecer no dia mal, no dia da angústia, no dia da tribulação, da perseguição. É como se nós sentimos totalmente revestidos e armados com qualquer coisa assim que sobrevinha a nós do mundo. Então, eu considero assim pessoas vazias que não têm o que é de Deus e não buscam ter o que é de Deus, porque Deus é como se fosse uma fonte, sabe? É tipo um mel assim adocicado que a gente busca e nós cada vez mais quer mais. Eu acho assim. Claro que cada um tem a sua visão, né? E meus amados, é isso. Eu quero convidar todos a vocês a ler mais as escrituras sobre a passagem do nosso Senhor Jesus sobre a terra, porque ele fala que bem-aventurados é aqueles que não viram, mas creram, né? É tipo, teve muitos lá, né, na caminhada do nosso Senhor Jesus aqui, que viveu com ele, conviveu, viu as obras, as maravilhas, tudo que ele fez, mas ainda duvidaram que ele era filho de Deus. E nós hoje, só em ler as escrituras, nós cremos, né? Nós cremos em tudo aqui que foi escrito. Então ele nos considera bem-aventurados, que a gente não viu ele, não andou com ele, mas a gente crê em tudo aqui que foi escrito, porque a nossa caminhada ela se resume pelas escrituras, né, meus amados? Aqui tem ensinando como a gente caminha nessa terra, como viver em harmonia com as coisas do céu, em ligação com o nosso bom Deus, né? É um percaminho, né? Um percaminho nos guiando e nos orientando como chegar na cidade celestial, né? Que é o que nós todos, com fé em nosso Senhor bom Jesus,
esperamos alcançar, né? Porque a nossa luta é cotidiana, é diária. E ele mesmo fala, né, que nessa terra teríamos aflições, né? Mas eu venci o mundo, né? E vós vencerá. E nós só vencemos o mundo se estivermos firmes nele, né? Porque dele é que provê todas as coisas. Então foi esse, meus amados, o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Convido todos vocês para meditar mais as palavras do nosso bom Deus, para que possamos adquirir conhecimento e sabedoria sobre conduzir nossos passos aqui terrenos, né? Para que sempre possam estar voltados para o nosso bom Deus e rumo à cidade celestial que Ele tem preparado para todos nós, tá certo? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.